Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje nós vamos começar a leitura da maravilhosa carta, a segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus, escrevo esta carta a Timóteo, meu filho amado. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe deem graça, misericórdia e paz. Dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso encontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó, Lloyd, e de sua mãe, Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa. Não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. E agora, ele tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia de sua volta. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Como você sabe, todos da província da Ásia me abandonaram, incluindo Figelo e Hermógenes. Que o Senhor demonstre misericórdia a Onesíforo e sua família, pois muitas vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo. E você sabe muito bem quanto ele me ajudou em Éfeso. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Paulo escreve sua última carta, para mim, a mais emocionante de todas
as cartas apostólicas. Ele está com a sua morte decretada e agora vai escrever ao seu filho amado Timóteo. Se você estivesse escrevendo sua última carta, sobre o que você falaria? Como começaria? Paulo começa como começava as cartas aos filhos: que o Pai e o Filho te conceda paz, misericórdia e graça. Ele se apresenta como o enviado para anunciar a vida que ele, Deus, prometeu por meio da fé em Cristo Jesus. O interessante é que só refletir sobre isso ocuparia várias e várias horas. Qual você acha que é a vida que Deus prometeu por meio da fé em Cristo Jesus? Isso responde muito da nossa concepção do que é o Evangelho. E a resposta começa por entender que Paulo estava escrevendo esta carta de uma prisão que ficava literalmente dentro de um buraco úmido e sem ventilação alguma. Seus amigos haviam abandonado e a sua sentença de morte estava próxima. O enviado para anunciar a vida que ele, Deus, prometeu por meio da fé em Cristo Jesus. Qual é a vida que Deus prometeu por meio da fé em Cristo Jesus? Parece que não é bem como se prega por aí. Paulo afirma que viveu a vida em serviço, dedicação e devoção, herdada de seus antepassados, mas que diante daquela situação difícil e última, não se envergonhava do Evangelho, pois seu depósito estava bem guardado para o grande dia do Senhor. Então, qual é a vida que Deus prometeu por meio da fé em Cristo Jesus? Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. E agora ele tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas. Ele nos apresentou o caminho da vida e da imortalidade. Ele nos mostrou graça em nos dar salvação sem que merecêssemos. Ele destruiu o poder da morte. As promessas de Deus reconhecidas em Jesus se encontram na plenitude de uma espera pela vida eterna. Esta promessa nos faz viver uma vida sacrificial hoje e nos leva a buscar santidade agora. Não para alcançar, mas porque fomos alcançados. Esta é a vida que ele prometeu pela fé em Cristo Jesus. Uma vida que aspira à imortalidade. Uma vida que aspira à vida eterna. Isso é graça. Daí, pensamos diante desta vida conquistada para nós, desta vida eterna, como devemos viver o hoje. Esta é a promessa. E Paulo, diante dessa promessa, diante dessa verdadeira promessa, diz a Timóteo: portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Não são as aflições presentes que vão nos impedir de desfrutar as alegrias das boas novas eternas. E por isso, jamais
devemos nos envergonhar de falar aos outros sobre o nosso Senhor. Somos mensageiros porque fomos alcançados pelas boas novas, a graça manifestada em Jesus. Esta é a promessa, esta é a vida. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.